Boa noite aí a todas e todos. Nós estamos aqui, eu e Thiago, do Coletivo Mudança e Renovação, para fazer uma live rapidinha. A reunião do INSS terminou quase agora e daqui a pouco a gente tem a plenária da FENASP. Então vai ser bem rápido mesmo. É só para a gente matar a ansiedade do pessoal aí, dos colegas espalhados aí pelo Brasil. Vamos começar pela pauta principal, que era a questão da reabertura das agências. Nós estávamos esperançosos com essa reunião, mas a gente tomou um banho de água fria. O presidente do INSS abriu a reunião dizendo que mantém o retorno gradual aí para o dia 8 e a reabertura a partir do dia 14. Mais uma vez, nós afirmamos que nós achamos que não tem condições seguras de retorno, que a pandemia ainda não está controlada, que não tem uma vacina, que as agências do INSS não são um ambiente para se conviver no meio de uma pandemia, que nosso público é, em geral, de risco, são idosos, doentes, e toda aquela argumentação que nós já estamos cansados de falar, mas não teve jeito. Por enquanto está mantida a reabertura. Nós batemos em várias questões que são muito importantes também, principalmente com relação ao protocolo. Cobramos algumas medidas que nós consideramos que não estão sendo atendidas ainda. Vou passar para o Thiago, ele fala um pouquinho mais aí dos protocolos, depois eu volto para falar um pouquinho mais rapidinho. É isso, gente. Oi, boa noite, pessoal. Então, a reunião aí a gente bateu mais uma vez nessa questão de que não é o momento para reabrir, né, as agências, apesar de uma certa estabilidade aí no número de infectados e de mortes, ainda não há uma queda, não há como se dizer que há uma queda, né? Os números indicam queda, mas não há como se afirmar isso, e batemos que deveria ser prorrogado por mais um período, pelo menos até o final do mês, que é o que os estudos indicavam, primeiramente, lá em março, abril, os estudos feitos pela Fiocruz, que foi o que embasou muito do fechamento da unidade do INSS, indicavam que o ápice, né, seria no final de agosto, e em setembro haveria uma certa estabilidade e posterior queda. Então, a gente reivindicou esses estudos, o que foi discutido lá no início, e os protocolos a gente foi atrás de buscar informação e nos posicionarmos quanto aos pontos específicos dele, né, porque não é protocolo sanitário, não pressupõe só o fornecimento de EPI, EPC, e regras, né? Existe todo a revisão de contratos, por exemplo, de limpeza, revisão de contrato de vigilância, quem vai fazer o controle das filas externas, né? Como é que o INSS, nesses 6 meses, se preparou para isso? Muitas coisas não foram respondidas, a gente pediu acesso ao portal Covid para que se saiba o número de servidores em cada unidade, para que se saiba quem são os responsáveis por fazer, por executar esse protocolo, que é uma informação muito importante, né? Quem é o gestor responsável, quem é que é a pessoa que vai estar colocando esse protocolo em prática na unidade do INSS? E quando houver um caso confirmado de Covid, vai lá e fecha a porta da unidade. Que onde um segurado não usar uma máscara, se recusar uma máscara, faça os procedimentos de segurança, né? Nós temos aí relato, inclusive, de colegas novos que estão chegando aí, militares em agências, que não estão usando máscara, estão já nas agências e não estão usando máscara. Relatos de colegas, inclusive, do INSS. Então, a gente focou, na verdade, de ver quais são as condições, né, dos locais para a reabertura. E o INSS ficou de nos dar esse acesso, enfim, para que a gente possa fazer uma verificação mais profunda, lembrando que, palavras do presidente, agências que não têm condições não abrirão. Não cumpriu um item do protocolo, não abrirá. Essa é a palavra do presidente. Então, mantivemos a nossa posição de contrariedade à reabertura nesse momento, sugerimos, né, a prorrogação para uma nova data, uma data futura, já com dados mais certos dessa queda, né, que eles alegam, nos casos de contaminação e mortes, e ficou para uma próxima semana. Daí, na próxima semana, terá uma nova reunião com eles para fazer uma reavaliação da situação. Eu acho que era isso dos protocolos, Thaís. Eu não sei se de alguma coisa tu pode complementar, para a gente até ser mais sério, né, na live.
tem uma questão muito importante que está todo mundo muito ansioso, que é a questão dos conviventes. A portaria 874 acabou excluindo aí a questão da manutenção do trabalho remoto para quem convive com quem tem comorbidades ou pessoas acima de 60 anos, deixou muito específica a situação, só para quem tinha suspeita de Covid ou Covid. Nós cobramos isso com muita ênfase do presidente. O que ele nos disse foi que o que o INSS fez foi fazer uma readequação da portaria, já que a portaria emitida pelo INSS estava em dissonância com a portaria do Ministério da Economia, e que por isso eles foram obrigados a rever. Nós fizemos toda a argumentação que não tem sentido expor nossos familiares, que são um grupo de risco, que é muito difícil para o servidor lidar com uma situação dessa. O que ele nos disse é que se o Ministério da Economia, se o Ministério fizer a revisão da portaria original, o INSS readequa. Colocamos a questão da perícia também, que está também pedindo a readequação da portaria, que nós não vamos admitir tratamento diferenciado. Ele nos disse que o que sair de readequação da portaria vai valer tanto para os peritos quanto para os servidores do INSS, técnicos e analistas. Nós batemos em várias questões do protocolo de segurança que foram nos passadas aí ao longo da semana, que é EPIs em quantidade insuficiente ou reduzido, falta de adequação dos contratos de limpeza e vigilância, instalação de EPCs de forma incorreta, o retorno sem testagem, porque efetivamente não vai ter testagem para os servidores do INSS. Outra preocupação que também foi passada, inclusive, por vários gerentes aí pelo Brasil afora, é a questão da entrada de pessoas sintomáticas nas agências do INSS. Apesar deles terem criado lá no protocolo uma área onde essas pessoas vão ficar, nós pontuamos que, como não se sabe o que é Covid, quem está com Covid ou não, você corre o risco de contaminar gente que não tem Covid, com isso proliferar muito mais vírus, que isso é muito problemático, porque as agências do INSS, em suma, não têm condição de reabrir. Nós lidamos com um público que é o público vulnerável do Covid, que é o grupo de risco do Covid. Como é que a gente vai reabrir numa situação como essa? O presidente do INSS, a todo momento, rebateu, diz que ele tem segurança no protocolo e na questão da reabertura, que achava que o INSS não era nem para ter fechado, que eles fecharam naquele momento porque a curva ainda estava muito alta, porque o INSS é um serviço essencial e todo aquele discurso que a gente já conhece. Nós reclamamos da questão da falta de acesso das informações completas do portal Covid, justamente porque nós não sabemos ainda exatamente quantos são os servidores que estão aptos ao retorno na abertura da agência, quantos são os servidores que vão para o atendimento, quantos são os servidores que declararam-se grupo de risco e como é que está esse aceite aí. O que nos foi garantido é que ainda hoje vai ser liberado o acesso para as entidades, para que a gente consiga ter um mapa melhor. Nós colocamos também alguns apontamentos feitos pelos colegas aí pelo Brasil. Tem a questão do pessoal das SEABs, que também estão sendo obrigados a voltar, que não faz sentido nenhum ninguém voltar, muito menos se houver uma reabertura, que será uma reabertura prematura sob o nosso entendimento, mas que colegas que não estão no atendimento voltem. Não tem o menor sentido alguém que não atende o público voltar nesse momento. E sobre isso que foi dito pelo diretor do atendimento, nós fizemos a argumentação, inclusive, que a própria portaria diz que onde não tiver retorno presencial, os servidores poderão se manter em trabalho remoto, e o diretor de atendimento fez um compromisso conosco de reavaliar essa situação. Destacamos também situações de pessoas que vão entrar nas agências sem máscara. Nós sabemos que tanto o serviço social quanto a perícia atendem alguns casos de pessoas que não conseguem ficar com máscara, de pessoas que usam sonda, ou de situações excepcionais que não possibilitam o uso da máscara e como isso seria tratado. Eles vão verificar isso se não der um retorno para a gente. Resumo da ópera é isso, gente.
o INSS bate o pé que tem condição de reabertura, nós estamos dizendo que não tem. Nós já perdemos, somente nessa semana, pelo menos 4 colegas servidores do INSS vítimas do Covid. Nós não vamos aceitar colocar a nossa vida, a vida dos nossos colegas, dos nossos familiares e da população em risco. Nós informamos para o presidente do INSS que a maioria dos fóruns pelo país estão aprovando manutenção do trabalho remoto enquanto perdurar a pandemia, que a gestão de meios para que os servidores continuem trabalhando em casa e que, caso o INSS insista com a reabertura, nós vamos tomar todas as medidas políticas e jurídicas para impedir a reabertura, que muitos fóruns já estão aprovando um indicativo de construção de greve sanitária, caso o INSS insista na questão da reabertura. Tiago pontuou aí que numa tentativa de ainda reavaliar isso, nós propusemos uma nova reunião com o presidente do INSS para a semana que vem. A gente sabe que já ocorreu várias reaberturas aí do comércio, de cidades, com mudança de bandeira, numa tentativa de impor uma falsa normalidade. E a gente sabe que essa conta vai chegar. E esses locais que reabriram aí de forma precoce, daqui 14 dias, né, vai estar dando mais ou menos na semana que vem, a gente vai ver os índices de mortes e contagiados subindo. Então, por isso nós pedimos uma nova reunião com o presidente do INSS para conseguir uma nova reavaliação aí. O presidente concordou, a reunião está sinalizada para o dia 10, então a nossa orientação é que os colegas não voltem. Nós vamos ter uma plenária da FENASPES daqui a pouquinho, é por isso que a FENASPES nem fez a live ainda, a gente correu aí para dar um informe rapidinho pela ansiedade dos colegas, mas a orientação é que acompanhe aí a decisão dos fóruns, participe dos comandos estaduais de mobilização, que devem ser formados em todos os estados, deve ser formado também um comando nacional de mobilização. Nós não podemos colocar nossa vida em risco, não tem sentido com os trabalhadores todos em trabalho remoto, produzindo mais do que nunca, que a nossa vida seja exposta dessa forma. Cobramos também da gestão do INSS, que a gestão é que tem que, junto com o governo, facilitar o acesso aos benefícios previdenciários, facilitar o acesso ao meu INSS, porque a gente sabe que a gente tem um público vulnerável que não consegue acessar os serviços remotos, mas essa responsabilidade não pode e não deve ser jogada nas costas dos trabalhadores. Os trabalhadores não podem ter que optar entre o trabalho e a morte. Nós estamos trabalhando em casa, então isso não é justo. Também nós não podemos expor um público totalmente vulnerável, como é o público do INSS, ao risco de contágio nas agências do INSS. Agências do INSS abertas no meio de uma pandemia é um verdadeiro caos, gente. Todo mundo sabe como funciona. Um outro detalhe também que foi colocado e a gente não sabe como vai funcionar foi a questão das triagens ativas, que o INSS oficiou várias prefeituras, vários locais aí, e segundo o presidente, teve vários retornos positivos, dizendo que tanto a Guarda Municipal quanto os servidores municipais vão ajudar nessa triagem ativa. Imagina o que é isso nesse momento, gente, é mais aglomeração, já estão prevendo aglomeração na porta das agências, então é um absurdo a gente retornar nesse momento. Não sei se o Tiago quer colocar mais alguma coisa aí, acho que eu coloquei todos os pontos que a gente destacou, e acho que é isso, gente. Participem dos fóruns, a gente tem que resistir a isso. Nós já conseguimos por 7 vezes prorrogar o atendimento das agências do INSS, ainda não é o momento. Nós deixamos claro para o presidente que nós defendemos as agências do INSS abertas, nós sempre fomos os primeiros a defender as agências abertas, justamente porque nós conhecemos o público que o INSS atende, mas quando se tem em jogo a questão da vida humana, esse é o valor maior que tem que prevalecer, e é isso que nós estamos avaliando agora. Se não fosse uma avaliação de que somente isolamento social é capaz de salvar vidas e de prevenir a manutenção da proliferação dessa pandemia, nós não estaríamos tomando essa decisão. Acho que todos os colegas aí espalhados pelo Brasil têm essa mesma visão do que o que a gente está preservando agora é a vida humana, a nossa vida, dos nossos familiares e da coletividade. Eu acho que é isso, né, Tiago? Resumo da ópera. Só uma coisinha. Também teria na pauta a questão da reestruturação da carreira, mas como a discussão foi muito longa em torno da questão da reabertura, nós pedimos uma reunião específica para a próxima semana para tratar da questão da reestruturação da carreira do INSS, que é outro ponto também que é muito importante para a gente, no meio dessa
pandemia, a gente está vendo aí o Congresso levar a cargo a questão da reforma administrativa, então é muito importante que a gente discuta, tanto em conjunto com todo o funcionalismo público, quanto a gente faça uma discussão específica sobre o que nós queremos para a carreira e o que nós estamos dispostos a fazer para lutar para que o INSS sobreviva, para que a nossa carreira não entre aí no carreirão. Da minha parte é isso, já falei demais. Fala aí, Ti. Tranquilo, Thaís. Eu só vou te complementar na questão da manutenção do fechamento. Eu acho que o primeiro ponto é a gente brigar por manter e prorrogar esse fechamento das agências, mas o INSS insistindo em abrir e determinando a abertura das agências, os colegas aderirem a esse movimento sanitário, né? E exigir das entidades, exigir dos seus sindicatos estaduais que fiscalize as agências, porque a gente sabe que as agências estão cheias de problemas. Chegou o relato aí da colega Ingrid, não pude deixar de ler, onde ela fala que a agência dela está marcada como apta para reabrir no portal do Covid, mas, no entanto, não tem as proteções de acrílico. Nós, nas primeiras reuniões, a gente já levou a par do conhecimento do INSS e muitos gestores estavam falando, e aí gestores, quando eu falo, é gerentes executivos e superintendentes, estavam informando indevidamente que estavam com tudo implantado para poder abrir as agências. E a gente mostrou pontualmente casos onde estava informação de que estava ok e não estava. E por isso nós evitamos a reabertura em 2 momentos com essas informações. Então, assim, a fiscalização tem que ser por parte do servidor, que vai, né, ser obrigado daqui a pouco, a gente, reforçando, temos que fazer greve sanitária, tá? Esse é o ponto crucial. É necessário que o servidor mostre a sua indignação. Voltando no momento mais seguro, não dá para deixar de manter os cuidados. Esses cuidados, esse preparo das agências, ele é para o momento de retorno, onde vai ter que acontecer em algum momento, mas com mais segurança. E nessa volta, reforçamos que os servidores têm que ficar atentos se todas as condições estão sendo cumpridas, e os sindicatos têm um papel importante de fiscalizar isso aí. Agora, o primeiro momento é tentar manter o fechamento, o INSS insistindo uma greve sanitária forte, né, com representatividade dos colegas, e aí todos os colegas devem aderir a esse movimento, independente de onde esteja atuando, né, ou se solidarizar, enfim, comprar essa briga, né, e, em último caso, então, depois, no momento de reabertura segura, a gente fazer a fiscalização e controle se as normas e os protocolos, enfim, desenvolvidos estão sendo cumpridos de acordo, porque a gente sabe que o INSS tem o hábito de não cumprir. Acho que era isso. Nós temos a plenária da FENASPES agora, que vai começar, né, daqui a pouquinho, e depois a gente traz mais informações. Então, gente, é isso. Nós vamos fiscalizar aí a questão do portal do Covid. Nós já tivemos muitas informações desencontradas daquilo que foi informado na reunião. O presidente disse que os contratos, por exemplo, de limpeza estão sendo adequados para a questão dos protocolos de segurança, que exigem mais tempo de limpeza, limpeza mais frequente. A gente já recebeu denúncia que não está acontecendo. Então, nós vamos abrir, pelo Mudança e Renovação, um canal de denúncias. O presidente garantiu que quem não tiver cumprido os protocolos vai fechar, então a gente vai bater em todas as frentes. A nossa pauta principal é pela não reabertura das agências, a gente vai mostrar que o INSS realmente não tem condições de reabrir agora. A gente precisa da ajuda de todos vocês, a gente precisa que a categoria reaja e venha conosco. É necessário, nesse momento, unidade para que a gente consiga, mais uma vez, vencer esta batalha. E o que a gente está lutando agora é pela vida humana, gente. Não caiam nesse conto de achar que tudo na sua cidade voltou, que só o INSS que não, porque a gente está em tempos que é necessário a gente defender o óbvio, né? Isolamento social não é privilégio. Isolamento social deveria ser um direito que deveria ser garantido a toda a classe trabalhadora. Mas por esse desgoverno que a gente não está vendo isso garantido. A gente está vendo aí o lucro sendo colocado acima da vida, e nós, servidores públicos, temos um papel muito importante, especialmente pelo público que o nosso órgão atende. Abrir uma agência do INSS não é qualquer coisa. Abrir uma agência do INSS é você ter daqui 14 dias um risco muito grande de mortes. Nós queremos saber quem é que vai assumir isso.
Quem é que vai voltar ao trabalho sabendo que pode chegar em casa e contaminar um familiar? Quem é que mora com os pais que são idosos e vai ter coragem de voltar com o risco de matar pai e mãe, como aconteceu no caso da colega da Caixa Econômica Federal? Então, é isso que a gente tem que colocar, a gente tem que pesar que, entre qualquer outro direito, a vida humana é o mais importante. Então, eu termino por aqui, convidando a todos vocês aí para se engajarem no movimento, se engajarem na organização, consultem os seus sindicatos. Quem não tiver acesso ao sindicato e tiver dificuldade, entre em contato com o Mudança e Renovação. Nós estaremos à disposição para auxiliar os colegas. A gente vai para a plenária da FENASTES agora, que vai trazer a posição dos estados sobre a questão em torno de uma construção de uma rede sanitária caso o INSS insista na reabertura. Aguardem aí mais novidades. Muito obrigada a todos, boa noite, até daqui a pouco, eu acho, né? A todos. Tchau, tchau. Tchau, gente. E a gente discutiu os pontinhos também, só por último, tá? A gente discutiu os pontinhos. O colega Marcelinho Vasques fez um abaixo-assinado aí, colocando vários pontos importantes para os servidores, com relação à facilita, com relação às tarefas, com várias sugestões para a direção de atendimento, para facilitar aí o trabalho dos colegas. Nós apresentamos esse abaixo-assinado, o abaixo-assinado foi feito ontem, tinha mais de 2.000 assinaturas, nós mandamos também já por e-mail, tanto para a presidência do INSS quanto para a diretoria de atendimento, e a gente vai continuar discutindo a pauta geral, discutindo a pauta específica e discutindo os pontinhos. Então tá, gente, beijo. Fui. Aqui se discute os pontinhos, né, Thaís? Não tem mimimi. Aqui se discute pontinho, vai ter discussão de pontinho. Tchau, gente. Tchau, gente.